Iniciando então mais um dia do nosso trabalho. Bom dia, Helena. Nós vamos aqui para o nosso livro Memórias de um Suicida. Nós estamos na primeira parte, os réprobos, capítulo 5, reconhecimento. É o nosso segundo encontro sobre esse tema. Bom dia, Ligeirinho. E nós vamos então fazer aqui uma pequena recapitulação. Após aquela viagem de Jerônimo a Portugal para rever a sua família, tivemos então o retorno e depois ali toda a reflexão em torno dessa experiência que ele vivenciou, assim como também dos próprios internos, né, incluindo Camilo. Jerônimo então foi isolado, foi levado para o departamento de isolamento, né, que era coordenado por um espírito que havia sido um padre numa encarnação anterior, e Jerônimo gostaria, né, tinha pedido para que tivesse a oportunidade de se confessar, já que ele era católico. Então ele teve então esse pedido atendido, e ele ficou então isolado, ficou ali, depois, como Camilo lembra, eles não tiveram mais contato com ele, e somente um ano depois eles voltaram a se rever, e Camilo comenta que, né, oportunamente ele vai tratar um pouquinho mais sobre esse reencontro, né? Mas que eles então, aqueles que ficaram, né, como a gente lembra, antes do Jerônimo viajar, né, fazer essa viagem, né, para Portugal, foi então informado pelo diretor da instituição que eles teriam oportunidade de participar de algumas reuniões e que ele também estaria convidado. Mas ele preferiu, né, insistir, inclusive, em fazer essa viagem. Os demais, então, estavam ali prontos para fazer essas visitas, né, a esse departamento, e que nós vamos ver agora, né, chegamos a ver na reunião passada, e vamos fazer aqui um reencontro, uma releitura, apenas para a gente poder contextualizar tudo aquilo que foi apresentado, porque é uma experiência bastante curiosa, né? Um trabalho feito com espíritos que tiveram uma vivência na Índia, com conhecimento bastante interessante sobre essas terapias que esses espíritos tanto necessitavam. O que a gente lembra é que, como eu comentei no finalzinho do nosso encontro anterior, é que esse tipo de terapia, de fazer com que os espíritos passassem por esse processo de regeneração, em especial esses suicidas, eu comentei com vocês que seria muito natural que esse mesmo tipo de tratamento fosse aplicado também a outros espíritos que chegam numa condição de sofrimento, independente da natureza desse sofrimento, já que se trata de um trabalho de regressão, vamos dizer assim, de memória, onde eles então vão reviver aquilo que eles vivenciaram no passado e que acabou levando-os, né, a esse desequilíbrio, para fazer esse trabalho então de reconstrução. Então nós vamos ver direitinho aqui um pouco mais detalhada essa informação, né? Bom dia, Brás. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Dudu. Broquinha, bom dia. Então vamos lá. No dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado o tratamento magnético, muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais reconfortados e, raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como se tônicos revivificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam. Para tais gabinetes, éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Estávamos, cada grupo de 10, para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando à meditação e à gravidade. O que nós lembramos, né, Elcimar, bom dia, o que nós lembramos é que havia então esses
eram dois trabalhos que eram feitos, né, nesse processo de reabilitação. Inicialmente o trabalho magnético, né, onde essas energias eram então transferidas, né, aos espíritos para que pudessem se reconstituírem perispiritualmente e também se fortalecerem psiquicamente, e ao mesmo tempo o trabalho psicológico, trabalhando a mente deles, né, com suas lembranças, com todos os seus dramas, conflitos e tudo mais. Então aqui nós vimos inicialmente esse trabalho magnético feito por esses espíritos. Penetrávamos então o ambiente dos trabalhos. Impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade intelectual, as dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tessitura semelhante à pelúcia branca e dispostos em semicírculo aguardavam-nos indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperavam os pacientes concentrados no caridoso mandato. Aqui eu lembrei para vocês também, como ele coloca sobre essas luzes, né, como ele diz aqui, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade perispiritual. O que eu comentei então para a gente lembrar é que naquele momento eles não percebiam essas nuances, né, essas cores, essas tonalidades, né, devido à baixa vibração em que eles se encontravam, né? Mas então ele traz esse relato depois, já que ele, até mesmo naquela condição, ele não tinha qualquer capacidade de se ver como um escritor, né? Como um repórter do plano espiritual. Ele era apenas um paciente. Posteriormente, já reconstituído, reabilitado, e em condições de trazer esse relato, ele fazia então uma recapitulação daquilo que ele vivenciou, e aí ele relatou esse ambiente já nessa condição futura, mas naquele momento ele era simplesmente ali um paciente passando por esse processo de tratamento sem qualquer capacidade de ter uma percepção mais apurada desses detalhes que ele vivia até então. A princípio, tais cerimônias, sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não conhecéramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis, todavia, que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária. Lembrando aqui, então, que as práticas hindus, até mesmo para nós aqui na atualidade, né, no Ocidente, temos ali assim, muitas dúvidas, né, sobre a efetividade daquilo que eles vivenciam, né? Então são ali práticas, são técnicas, por exemplo, de meditação, de dietas, de orações, de tratamentos, né? Se pegarmos, por exemplo, lá no Extremo Oriente, nós teremos várias práticas, né, feitas por japoneses, chineses, budistas, que a gente fica se perguntando qual exatamente a eficácia de tudo isso, né? Então, naquela época ainda, né, no século XIX, muito mais intensa intensas eram essas dúvidas, né? Então, exatamente por serem em Portugal, um país ali com uma forte tradição católica, inclusive nós lembramos, né, lá no Dramas da Obsessão, né, uma presença muito forte da própria Inquisição. Então, sem qualquer possibilidade de se infiltrar culturas estrangeiras. E aquelas que se infiltravam eram tratadas, né, de uma forma bastante rigorosa, como era o caso, por exemplo, dos próprios judeus. E também muçulmanos, né, que estavam ali misturados em menor quantidade, mas tiveram presença ali também marcadas. Então, nesse caso, eles mostravam exatamente essa desconfiança. E eis que no plano espiritual, eles eram tratados exatamente por essa falange de hindus. O que eu comentei com vocês um pouquinho mais acima, sobre essa capacidade de relatar de forma mais detalhada, né, que Camilo precisava primeiro se recuperar para depois se apresentar como esse emissário do plano espiritual, a gente lembra que a mesma coisa aconteceu também com André Luiz. Né, que o livro Nosso Lar ele foi escrito depois de André Luiz ter passado por todas aquelas fases de
adaptação no plano espiritual, sair do estado de perturbação, a sua adaptação, começar a se desenvolver para depois, então, se apresentar dessa forma. Então, se por acaso alguns de nós tiverem a pretensão de se tornarem repórteres do plano espiritual, se preparem, porque não vai ser no momento em que chegar lá, né? Porque a gente pensa assim, olha, eu vou chegar e vou começar a contar tudo para todo mundo. Pelo contrário, a gente vai ficar um bom tempo lá se recuperando e depois fazer aquela retrospectiva para contar aquilo que a gente vivenciou no início, né? A mesma coisa aconteceu também com o próprio espírito, com Frederico Figner, né, o irmão Jacó, no livro Voltei, também não foi de imediato, que ele foi contando instantaneamente aquilo que ele vivia. Depois ele contou, depois desse processo de reabilitação. Catarina, bom dia. Vamos lá. O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos, que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando, pelas primeiras vezes, penetramos esses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou um como estado de semi-inconsciência. Então a gente pode dizer assim que era como se fosse aquele processo de anestesia. Então eles chegavam, recebiam esses tratamentos, ficavam em semi-inconsciência, exatamente para que não interferisse no tratamento que eles iam receber. Então o sono, né, esse estado de semi-inconsciência, era algo bastante comum nos relatos que nós temos no plano espiritual, atingindo praticamente todos aqueles que chegam no plano espiritual numa condição de mediana para baixo. Então nós chegamos no plano espiritual com aquele sofrimento da desencarnação, sofrimento da perda, a influência dos entes queridos que ficaram, que interferiram, através do pensamento, muitas vezes bastante doloroso, né? Então esse estado de semiconsciência é algo bastante natural nesse começo. Para aqueles espíritos já bem espiritualizados e desprendidos, né, das influências materiais, a chegada no plano espiritual é muito natural e de imediato já começam ali a se readaptarem. Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. 5 desses médicos espirituais postavam-se atrás, distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade do semicírculo. O sexto colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, aos braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção das fráguas do nosso atormentado ser. Então essa inspeção, naturalmente, era uma inspeção mental que ele fazia para sondar exatamente tudo aquilo que se passava na mente desses pacientes. E aqui eles se viam como prisioneiros, né, exatamente porque eles não tinham controle daquilo que eles vivenciavam. E o que nós percebemos também é, aqui nesse relato, pelo menos nesses detalhes que ele apresenta para nós, há pouquíssima interação entre esses atendentes e os pacientes. Não tinha muita conversa, não tinha ali aquela situação, vamos dizer assim, terapêutica coletiva, como a gente viu lá na enfermaria desse hospital, quando cada um começou a contar seu caso e todos eles entraram em desarmonia. Aqui nós vemos assim todos eles com pouquíssimas palavras e muitas atitudes, voltadas principalmente nesse processo de sondagem da mente deles. Em surdina, vibravam ao nosso redor uníssonos sussurros harmoniosos de prece. Mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam. O que não nos deixavam dúvidas, por se impor à evidência, era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam o nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de
deliberarem sobre a corrigenda mais acertada, qual o cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la. Né? Então nós vimos aqui uma sondagem que foi feita, né, da mente de todos eles, pegando ali, né, os detalhes, o perfil de cada um dos pacientes, de acordo com suas necessidades, para estabelecerem ali um diagnóstico preciso e o tratamento mais eficaz. Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha, prestem bem atenção aqui agora, de novo que nós lemos, a vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conhecer, de nos conceder momentos para a iluminação interior, eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento. A gente pode imaginar assim, é como se alguém que tivesse essa capacidade, e naturalmente, né, a gente vê aqui a autoridade moral com que eles se apresentavam, né, portanto não era aquela ideia de vasculhar o pensamento de alguém para poder criticar, para poder apontar, mas era exatamente o contrário, fazia aquela apuração, né, dos detalhes de cada indivíduo, de acordo com suas condutas, exatamente com um propósito maior. Então, quer dizer, apesar da vergonha que eles vivenciavam, pelo menos isso era atenuado, né, pela presença nessa atitude de elevação moral. Se fosse, por exemplo, no caso dos obsessores, de espíritos inferiores, que muitos deles escravizam espíritos recém-chegados do plano espiritual, eles utilizam esse conhecimento exatamente para poder humilhar, para constranger. E aqui eles fazem o contrário, né? Seria como se fosse isso, Andréa, né? Esse trabalho de observação daquele conteúdo mental, exatamente para poder saber como lidar. Então, sem crítica, sem nada, mas mesmo assim, é como eu comentei, né? É como se alguém chegasse, abrisse ali o nosso armário secreto e começasse a fuçar nos nossos arquivos. E ler tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo aquilo que a gente pensa. E alguém vai lendo assim, só dando aquela olhada assim de lado, né? Para apontar assim os erros que nós cometemos. Imagina o constrangimento que era. Então todos passam por essa situação. Nesse caso aqui, o objetivo é exatamente tratar essas causas mais graves e mais profundas que levaram ao suicídio. Então é isso que eles vivenciaram aqui. Só um instantinho. Espera que eu me perdi aqui. Apertei um botão errado. Pronto. Nossos menores, observem bem, nossos menores atos pretéritos voltavam aos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Então eles não apenas mexiam naquilo que nós fazíamos, como nós lembrávamos e percebíamos eles mexendo nisso. Nossa vida, que o suicídio interrompera, desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a corrente das cenas revestidas para exame. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos, pois com efeito era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpezas diante testemunhas tão nobres e respeitáveis. O Zé colocou, né, na polícia corresponde a folha corrida, né, vulgo patuá, né, exatamente isso, né, começa a passar ali a ficha corrida de todo mundo ali, e o pior é que você vê aquilo que eles estão mexendo e sabe que eles estão olhando. Então, para aquele que não tem
que não tem nenhum constrangimento com isso, para espíritos inferiores, pouca diferença faz. Mas para aqueles que procuram, pelo menos, né, nós esperamos estar nesse meio, né, nós procuramos nos esforçar para essa melhoria, esses pequenos erros ainda provocam em nós grandes dores. Então, por isso, o esquecimento do passado, mas nesse caso, esse esquecimento, então, esse livro é reaberto, e ali, então, nós começamos a ver exatamente tudo aquilo que nós vivenciamos, dos menores atos, como ele coloca para nós aqui. Imagina a chacoalhada que é, né? Você passa por uma sessão de 1 hora, sai ali precisando de 1 semana de repouso, né? Porque a dor moral é tão grande que deve mexer profundamente com as nossas emoções. Mas depois, em compensação, depois desse tratamento que é feito, todo mundo então passa por esse, né, volta revivificado, né, para poder dar continuidade nesse trabalho de elevação. Então eles desejavam, né, fugir dali, né, mas em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado no nosso ser. Então é interessante que a gente pode imaginar os espíritos muitas vezes esperneando para poder correr dali para ninguém mais continuar vendo o que se passa na sua mente. Mas eles simplesmente não podiam. Estavam ali atados magneticamente àquele gabinete e eles não podiam fazer nada, a não ser assistir à própria situação. Ai de nós. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao apego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então, de repente, aquilo se apagava. Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris e alino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes, e aproximando-se, apalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam com gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos. Agora já vem a parte boa, né? Também nem tudo é tão ruim assim, quando a gente fica pensando que parece um terrorismo espiritual. Só de mexer com o pensamento, não precisa passar medo nenhum. É só avivar essas lembranças. Mas depois, né, vem ali a parte boa, né? Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, que é a terapêutica divina, iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insânia sensação de frio intenso, que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares, por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos, na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Aqui já começa então o trabalho de reconstrução, né, que esses espíritos vivenciavam. Essa reconstrução perispiritual começando então pela consciência deles próprios. Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias. Havia os enforcados a se debaterem, de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que nos pendiam o pescoço, que lhes pendiam o pescoço. Os afogados, bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo, os retalhados, hediondos, quais fantasmas fabulosos,
a se curvarem em intermitências macabras. Só um instantinho. A se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhados sobre as rodas do veículo, à frente do qual se arrojavam em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Tais gostos, repetimos, a força de se reproduzirem, desde o instante em que se efetivara o suicídio, e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais do princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual. Então, como vimos aqui, tudo aquilo que era registrado na mente, então, refletia no perispírito deles próprios. Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando os males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tredas alucinações. Para isso, magnéticas apropriadas, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, enquanto sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperança. Então esse trabalho que eles faziam, quase que seria assim, podemos dizer, um trabalho de hipnose, em que eles eram submetidos pela força magnética e por essa indução mental, para saírem daquela condição em que eles se encontravam. A gente pode imaginar naquele processo assim fazendo uma comparação bastante simples, aquele processo de recarga, chamado vulgarmente de chupeta, que faz de um carro para outro. Um carro que já não tem mais uma carga na sua bateria, vem outro carro que tem ali a sua carga plena, faz então aquela conexão dos cabos e passa ali uma carga de um carro para outro para que o outro volte a funcionar. Então esses espíritos por si sós, como eu falei para vocês, nós estamos estudando aqui esses espíritos numa condição extrema, que foi o caso do suicídio. Mas muitos outros espíritos que chegam numa condição adoecida, de perturbação, de desequilíbrio, também passariam por esse mesmo processo. Então nós veremos aqui esses espíritos, então, através dessa força magnética que eles próprios doavam, daí dá para a gente entender exatamente qual era a capacidade moral que eles possuíam, e o grau de elevação. Eles então transferiam essa força magnética e também o pensamento, já que entravam em conexão mente a mente com todos eles. Então eles ajudavam o espírito a se recomporem, já que por si sós, eles não eram capazes de fazer isso. Então era uma transferência de equilíbrio de um para outro, induzindo então o paciente a, por si mesmo, fazer esse trabalho de recomposição. Foi colocado para nós aqui então, essa era a mensagem dita por esses terapeutas para esses espíritos. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos, e será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva dos planos espirituais. Então a gente viu aqui que essa mensagem, provavelmente dita com muita frequência, exatamente para que eles se lembrassem, por serem espíritos, eles não estavam mais vinculados ao físico, ao corpo material que havia sido profundamente lesado pelo ato que eles praticavam. Então, se desligando mentalmente deles, eles paravam de sofrer então aquelas repercussões magnéticas que vinham, que eram emanadas do físico que eles ainda estavam conectados.
O convite para a reunião presidida por Teócrito deixava-nos satisfeitos. Né? Teócrito, a gente lembra, era o diretor do hospital. E foi com ele que o Jerônimo tratou, né, para poder fazer aquela visita lá em Portugal. Então o convite para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Lembrando que nós já estamos aqui então no texto, né, do nosso estudo de hoje. Né? Foi exatamente ali no finalzinho daquele tratamento magnético que nós terminamos no nosso último encontro. Um frâmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser classificados como arrependidos, e por isso mesmo dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre eles, destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc., etc. Atordoados, como que atoleimados, não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras a que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Aqui, esse comentário é de extrema importância, porque mostra para nós que no plano espiritual, embora todos eles sejam suicidas, nós encontraremos espíritos nas mais variadas condições morais. Então, esses espíritos aqui que ele comenta eram aqueles que eram os mais agressivos, os mais rebeldes, aqueles que eram os mais perturbados, né? Então, mesmo eles estando todos num ambiente onde suicidas eram atendidos, havia aqueles que eram suicidas mais dóceis, dispostos e arrependidos, como foi colocado aqui por Camilo, e muito mais maleáveis, e aqueles que eram os mais endurecidos. Esses endurecidos, então, eram mantidos separados desse outro grupo. É como se nós encontrássemos no manicômio aqui do mundo material aqueles pacientes que apresentam diversos tipos de problemas psíquicos. Há aqueles, então, que eram mais dóceis, que tinham mais liberdade, que eram mais acessíveis, e havia aqueles outros que faziam um tratamento específico, dado o grau de profundidade de perturbação em que eles se encontravam. Então é interessante a gente perceber essa variação. E nós veremos também, lá no livro Nosso Lar, em breve, uma situação semelhante. Não necessariamente lidando com suicidas, mas lidando com espíritos comuns. No caso de André Luiz, por exemplo, era aquele espírito que tinha sua vida ali comum aqui na Terra, tinha ali seus vícios, suas tendências, suas negligências, ele não era espírita, não tinha ali uma vivência religiosa que trouxesse para ele uma educação espiritual adequada, né? Então era um espírito comum, com seus erros e acertos, foi para o plano espiritual, passou por aquela fase de sofrimento e depois então foi conduzido à colônia para passar por esse tratamento. E ali, nesse momento em que ele então, sendo recolhido e demonstrando, né, aquela disposição para se reabilitar, para se submeter a todos os tratamentos e tal, ele fazia relato de pessoas que também estavam lá, mas que não apresentavam a mesma facilidade de trato. Então tem aqueles que eram fáceis, outros que não eram. Então nós vamos encontrar isso em todos os ambientes, de espíritos nesse nível muito mais terreno do que espiritual. Vamos chamar assim, né, quando se fala sobre
essa questão de consciência. Então todo espírito que é apegado, nós encontraremos diversos. Há, por exemplo, os espíritos relacionados às patologias, né, de vícios químicos, viciados em drogas. Chegaremos no plano espiritual, nós vamos encontrar aqueles espíritos que desejam realmente uma reabilitação, como temos aqueles espíritos que querem desesperadamente saírem de lá para voltar aqui para o mundo físico, para continuarem as suas dificuldades. Como nós temos falado aqui bastante, né, sobre as questões de drogas aqui no mundo físico, né, aqui em São Paulo, lá naquela coisa da Cracolândia e tudo mais, nós tivemos mais uma intervenção do Estado, né, na concentração de drogados aqui em São Paulo, e é interessante que eles montaram então ali um ambiente de atendimento para aqueles dependentes químicos. Então eram containers, eram médicos, eram assistentes sociais, eram serviços diversos que eram prestados para eles, e alguns desses então se apresentavam voluntariamente para receberem essa assistência. Enquanto que outros continuavam se drogando nessa praça, enquanto que o governo, por exemplo, continua tentando resolver aquela questão da internação compulsória, da internação contra a vontade deles. Então, enquanto tem aqueles que resistem, há aqueles que aceitam. Aqui, então, no plano espiritual, nós veremos o mesmo quadro. Então é interessante a gente observar exatamente aquilo que acontece no nosso meio, aqui no mundo físico, porque em termos de personalidade, em termos de seres humanos, de espíritos encarnados, nós encontraremos a mesma coisa no plano espiritual. Dentro dessa faixa de espíritos ainda ligados aqui às experiências do mundo material. Continuando então, diz aqui para nós Camilo. Não obstante, foram igualmente encaminhados ao local da reunião, falando desses suicidas rebeldes. E quando, acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, lembrando de Roberto de Canaleiras, né, e o Joel, que eram aqueles dois, os médicos, né, que estavam tratando deles, vamos dizer assim, os responsáveis por aquele grupo, né, dos companheiros de Camilo. E quando, acompanhados por nossos dedicados amigos Joel e Roberto, entramos no vasto salão, ali os distinguimos entre outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Então, naquele momento, havia o contato entre eles, né? Mas no cotidiano nós vimos aqui, então, que eles eram separados. Exatamente pelo estado tão deplorável em que eles se encontravam, que eles conseguiam desarmonizar aqueles que também estavam num estado bastante ruim, só que com uma tendência muito maior à aceitação dos tratamentos. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Esses cacoetes a que ele se refere, né, Hércules, bom dia. Esses cacoetes a que ele se refere eram ainda aqueles, vamos dizer assim, aqueles espasmos que eles sofriam, que eles tinham ainda, relacionados com um tipo de suicídio. Então aqueles que haviam se afogado, que haviam se enforcado, de vez em quando ainda sentiam aquela falta de ar, aquele desespero em querer respirar. Aqueles outros que sangravam, de repente se viam ainda naquela condição de hemorragia, de dores e tudo mais. E aí eles se lembravam então da orientação que recebiam daqueles atendentes hindus, falando exatamente que eles mentalizassem sempre que eles eram espíritos imortais e que eles não estavam ligados ao corpo físico. Só que isso era um processo lento. Então aqui, como ele colocou, né, mantinha aquela vigilância constante, cada um deles, né, sobre eles próprios, então eles ficavam atentos. Aquela passagem do Evangelho, né, vigiai e orai, era algo constante para eles. Então, quando eles começavam a se desarmonizar, eles rapidamente se mentalizavam, né,
entravam no estado de prece para saírem desse estado, né, de desequilíbrio que eles começavam a entrar. E aí, obviamente, né, como todo bom tratamento, eles gradualmente iam saindo dessa condição mais perturbada, já conseguindo ter um autocontrole maior. E aqui depois, né, eles até levavam de bom humor, como vai ver aqui agora. Então, riam-se de si mesmos em comoventes desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros como se a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. E como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital, eram proibidas as rápidas convulsões do Vale Sinistro, e chorar, nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado, era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo de seus servos. Então, aqui já estavam atentos que eles não deveriam dar vazão a essas emoções e a essas lembranças do passado. Então aquele relato inicial que nós vimos, né, que no início eles então conversavam entre eles sobre os seus dramas e acabou virando, né, todo aquele tormento dentro daquele ambiente, isso, né, já nessa fase um pouco mais avançada do tratamento, eles já tinham consciência de que isso já não era mais permitido. Que eles tinham que, quase por uma obrigação, como parte do tratamento, conter qualquer tipo de lembrança que viesse a se manifestar daquele período. E eu, diz aqui Camilo, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava à sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações da caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho, refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. Então aqui é apenas o ambiente, como ele relatava. A respeito dessa situação, né, de lembranças ainda das dores que eles vivenciavam, a gente pode fazer uma comparação aqui mais uma vez, se nós encontrarmos, por exemplo, uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. Para aqueles recém-chegados que começam a entrar num estado de abstinência, manifestam ali convulsões, desequilíbrios, agonias, inquietações, né? Eles ficam parados sentados, ouvindo, por exemplo, uma palestra, participando de alguma terapia, mostrando ali os efeitos, né, da abstinência. Então nós podemos dizer assim que esses aqui também sentem o efeito, não da abstinência, mas da lembrança daquilo que eles viviam. Então realmente é algo bastante difícil, que só depois de uma verdadeira desintoxicação, no caso dos dependentes químicos, que eles começam então a se manterem mais equilibrados. Fazem ali terapias religiosas, esportivas, laborais, terapias clínicas mesmo, né? Fazem tratamentos médicos. Então tudo isso também é feito no plano espiritual, só que obviamente através de outros recursos. E depois de um tempo todos eles já manifestam então uma aparência mais saudável, né? Nessa fase desses assuntos sendo tratados aqui em São Paulo com esses dependentes químicos, eu comentei com vocês que tem sido comum entrevista com ex-dependentes químicos, né, com ex-drogados, que agora participam de trabalhos sociais para auxiliar outros dependentes, sejam envolvidos, né, em associações civis ou mesmo de institutos religiosos. Mas de todas as formas eles se mostram então com uma aparência que a gente diz assim, essa daqui é uma pessoa saudável.
mas aí ele traz o depoimento dele dizendo assim, olha, eu era dependente químico, também fazia isso, fazia aquilo, passei por toda aquela situação, mas depois de tanto tempo eles voltaram até a ter inicialmente uma aparência normal, não uma aparência de um dependente químico, de um doente. Mas psiquicamente eles continuam com suas lutas interiores. Como é o caso, por exemplo, do alcoolismo, dizem para nós os médicos que o alcoolismo não tem cura, ele tem controle. A dependência química é a mesma coisa. Se por acaso surgir uma situação em que o paciente não consiga mais lidar, resistir a tudo isso, eles então têm aquela recaída. Então nós vemos uma situação muito semelhante a essa fase de reabilitação de dependentes químicos, de pacientes psiquiátricos, com aquilo que acontece no plano espiritual, dentro desse campo psíquico e também magnético pelas influências vibratórias aqui do mundo material. A Angelina colocou, os doentes alcoólicos que estão em recuperação oram diariamente a oração da serenidade para estarem sóbrios, que na verdade nada mais é, Angelina, como nós vimos aqui com o Camilo falando, aquela orientação de que eles tinham que ficar o tempo todo atentos para não deixar. Então, na verdade, é quase que um mantra, indo insistentemente para assimilarem de fato que eles estão capazes de superar aquelas dificuldades um dia depois do outro. Então, um dia de cada vez, Então eles vão fazendo aquele trabalho terapêutico, metodológico, e também sistemático para manterem aquele equilíbrio. E dá sim, Andréia, porque é exatamente um trabalho de transformação mental. No plano espiritual, então, não é diferente. Como eu falei para vocês, a essência de trabalhar com a mente dos indivíduos é a mesma. O método vai depender da facilidade ou da dificuldade de cada ambiente. No caso do plano espiritual, por exemplo, sem a influência da matéria, fica um trabalho muito mais prático. Aqui para nós criamos as nossas metodologias. Então, é um trabalho, como eu falei para vocês, psicológico, é um trabalho religioso, é um trabalho laboral, é um trabalho esportivo, é um trabalho social. Então, são várias as técnicas que são utilizadas para um só objetivo: trabalhar a mente dos indivíduos. Então, isso é fundamental. E no plano espiritual, então, quando nós lermos sobre esses setores, como eu falei para vocês, nós veremos isso também, André Luiz, e nós vamos poder aplicar a mesma situação. Inclusive, nós estamos estudando também, lá no Juventude Interrompida, de sexta-feira, na sala Espiritismo Net Jovem, jovens que desencarnam numa situação bastante dolorosa, por doenças, por debilidades, por situações diversas, que chegam no plano espiritual e passam por esse mesmo processo. Chegam perispiritualmente comprometidos, psiquicamente desequilibrados, e aí então é feito esse trabalho magnético de recomposição e também esse trabalho terapêutico, de reequilíbrio psíquico-emocional desses pacientes. É a mesma coisa, só que cada lugar lidando ali com as técnicas, com a intensidade, objetivados, com objetivos específicos para cada situação. Então é interessante que a gente está estudando várias situações, vimos também a mesma coisa lá no livro Céu e Inferno, lidando com outros pacientes também, com criminosos. Então imagina, a gente está falando de suicidas, drogados, pacientes com doenças e desequilíbrios psíquicos, com criminosos. Olha só a vasta quantidade de espíritos que desencarnam nas mais variadas situações, mas com técnicas específicas para fazer com que todos eles alcancem o mesmo objetivo, que é exatamente estarem reequilibrados e darem continuidade na sua evolução. Alguns vão demorar mais, outros demoram menos. Uns são mais acessíveis, outros são mais resistentes. E assim a gente vai encontrando toda essa variedade no plano espiritual. Salamandra, bom dia. Continuando. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Na sala apresentada, nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não fora o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações da caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado
delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. Aqui ele comenta mais uma vez que de imediato eles não perceberam isso. Ele foi perceber isso depois. A um ângulo do tablado, que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresentou a assembleia como instrutores que nos deviam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nesses dos 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. 2 personagens que nós vimos, logo que eles chegavam naquela caravana vinda lá do vale, eles então tiveram contato com essas 2 personagens. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos, envolvidos nas mais embaraçosas redes da desgraça, acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Então aqui a gente está falando de 200 espíritos que cometeram suicídio. Dá para a gente imaginar a força moral e magnética que existia naquele ambiente, partindo daqueles trabalhadores de outras mentes invisíveis para conter os ânimos desses espíritos. Porque para entrar em desequilíbrio, se 10, ou melhor, se meia dúzia, lá na enfermaria, já se desequilibrou, imagina 200 no mesmo ambiente, incluindo aqueles numa situação mais grave. Então dá para a gente imaginar a força que existia dentro desse ambiente. E por isso também, nessa sala que ele comentou, essa substância, que era dissipada no ambiente para que eles sentissem, uma harmonia, vamos dizer assim, artificial, já que eles próprios não tinham ainda essa condição. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão as nuances tristonhas do crepúsculo, que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio, que não víamos, ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvente e emocional, elevou-se em surdina, como se até nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era um instante amorável do Ângelus. A gente sabe que popularmente a hora do Ângelus é aquela hora das 6 horas da noite, em que nós temos ali cânticos, nós temos ali manifestações religiosas, principalmente dentro do ambiente católico, a hora do Ângelus, onde mostra exatamente esse horário. Temos programas de rádio que colocam preces nessa hora, então exatamente aquela hora em que começa a anoitecer, que ele falava exatamente sobre o crepúsculo, que começava ali então o pôr do sol. Então nesse momento era um momento muito especial para todos eles. A André colocou aqui, as pessoas não imaginam a força que tem essa hora, Pois é. Então, e outro detalhe também que a gente lembra é que esses ambientes onde tem imagens, onde tem músicas, nós vemos muito isso hoje nas casas espíritas, Quando a gente chega assim alguns minutos antes, uma meia hora antes, tem sempre aquela musiquinha instrumental, algumas imagens que são, para algumas instituições, algumas imagens que ficam penduradas, projetadas e tal. As pessoas se sentam e naturalmente vão se harmonizando com aquele ambiente. Não é à toa.
Até porque muitas pessoas vão a essas instituições exatamente com o objetivo de buscar tranquilidade devido a problemas que já trazem, né? Então, esse ambiente traz propositadamente essa harmonia, né? Todos esses recursos para harmonizar o ambiente e as pessoas. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para a invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças daí consequentes, e eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam. Algo fantasma que vinha para se impor com o sabor de ósculos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Antes, um pouco atrás, falando daquelas questões, daquelas aplicações magnéticas, ele chamou de terapia divina, terapêutica divina. Agora ele chama de terapêutica moral. E ele coloca em destaque essas duas expressões exatamente para mostrar, como eu tinha comentado com vocês, os vários aspectos que são, ou melhor, as várias técnicas que são utilizadas para poder fazer com que os pacientes então se reabilitem. Então, inicialmente, essa terapêutica divina, que era a aplicação de passes, a terapêutica moral, trabalhando muito mais esse lado de evangelização, de doutrinação, como ele colocou, né, uma espécie de doutrinação, com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual desvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado onde se realizaria a famosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. A gente lembra aqui que Belarmino de Queiroz era aquele companheiro, né, suicida, que era ateu, companheiro de Auguste Comte, né? Então era um homem muito bem instruído, um homem que tinha ali um conhecimento de filosofia, um conhecimento
científico também muito grande, né? Mas ainda assim cometeu suicídio. E exatamente ele então foi convidado a se manifestar naquele estrado. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara a nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Ou seja, né, colocaram nele ali como se fosse uma tiara, uma coroa, né, que estaria ligada àqueles fios. Seria como se fosse aquele aparelho para poder captar as ondas mentais dele. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltar-se a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. O que ele quis dizer aqui foi que foi convidado então Bellarmino a fazer um retrospecto, não da sua vida toda, mas principalmente do momento em que ele começou a pensar no suicídio. Ou seja, ele encontraria na sua história aquele ponto em que as situações começaram a mudar, em que a sua vida começou a tomar um rumo diferente e que ele começou a perder a esperança. E aí então ele foi chamado a atenção exatamente para que ele mantivesse o foco, para que não se desequilibrasse diante dessas lembranças, já que elas seriam então manifestas e todos ali estariam vendo aquilo também. E continua. Bellarmino obedeceu, passivo e dócil, a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades, em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa, que avalaçava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio que, para seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava ao desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se recalcitando a ordem recebida. Suores gelados, como lhe banhavam a fronte ampla do pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Podemos imaginar assim então, né, para poder facilitar, que no momento em que ele começou a ter essas recordações, elas começavam a ficar mais vivas, ele começou a demonstrar uma inquietação, uma agitação, começou a demonstrar sofrimento, né? Dá para a gente imaginar esse quadro, né, aqui na nossa, usando a nossa imaginação, né? Um paciente, então, que começa a se deparar com uma situação que começa a provocar desequilíbrio nele. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amaro drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. Bom dia, Mauri. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes
do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos, assim, à surpreendente e inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal, sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa nos tentáculos monstruoso de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante de harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Aqui então o detalhe curioso, né, que ele assistia, assim como os outros também assistiam, cada um dos detalhes, né, que teve ali, dos detalhes que precederam o suicídio, o ato suicida e os momentos sequentes do suicídio. E foram mostrando assim as partes técnicas, como se mostrasse o corpo físico, o espírito se desprendendo, todos os efeitos da agonia, né? Então algo assim extremamente interessante, se não fosse doloroso e trágico, claro, já que eles viviam as próprias situações. Então, para muitos, né, de um modo geral, muitos que desencarnam, né, não é dado essa permissão, até por uma falta de necessidade de fazer com que o espírito veja isso, né? Para que ele vai ver o que aconteceu com ele próprio? Poderíamos ver, por exemplo, um paciente num hospital que acaba de desencarnar e depois no plano espiritual mostram para ele o que fez com que ele chegasse ao hospital, entrasse naquele estado, daquela situação grave, né? Seja por uma doença, por um acidente, por um evento qualquer, e depois mostrar então a desencarnação. O espírito desencarnando, como nós vemos num filme. De pensar, por exemplo, o filme Ghost, que eu acho que talvez seja o filme que tenha mostrado para nós, assim, de uma forma mais direta e objetiva, essa ideia da desencarnação, ainda que seja de uma forma imperfeita, fictícia, mas mostrou exatamente ali o espírito saindo do seu corpo. Então era exatamente o que eles estavam vendo, só que nesse caso numa situação mais trágica. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo escontista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar a si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam, ainda as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperam encontrar no túmulo. Né? Então, porque mostra não apenas aqui a separação, mas ainda os laços que prendem, né, o corpo físico, o perispírito ao corpo físico. Então eles começaram a entender do porquê daquele estado de desequilíbrio que eles viviam. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de que todos trazermos pendentes na configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes, como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentado se desprendessem estilhas dos fios tenuíssimos que os estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão de nossa acrimoniosa desgraça, porquanto esse fenômeno, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos na sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto que pelo suicídio ele é violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa,
ainda mais o solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma, né? Aqui ele fala sobre o cordão prateado, o cordão fluídico, né, como queiram, que eles viam em situações diferentes. Fazendo uma comparação, a gente pode tratar como se fosse um cordão umbilical. Quando existe o parto, os médicos então pinçam em 2 pontos e fazem então um corte no meio, exatamente para separar a criança da placenta, né, onde ele vinha envolvido. No caso, por exemplo, de um suicídio, a gente poderia imaginar que esse cordão umbilical ele não foi cortado, pinçado, né, devidamente tratado, até que ele ficasse cicatrizado, mas ele é simplesmente rasgado. E aí então acontece uma hemorragia, em que o sangue fica ali esvaindo por aquela ruptura, né, provocando então todo esse efeito negativo na criança que acaba de nascer. Aqui no caso ele fala então do cordão, que quando acontece uma morte natural, como foi colocado para nós, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal, através de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos. Enquanto pelo suicídio, ele é violentamente despedaçado e, o que é pior, quando as fontes vitais cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificaram, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Então ele fala sobre a quantidade de energia que se encontra ali, né, de fluido vital, necessário para que nós vivamos uma existência inteira. E aí então, quando comete o suicídio, numa existência, por exemplo, de 70 anos de idade, o indivíduo comete suicídio aos 20, nós temos uma carga de 50 anos que não foi utilizada. E aí então nós imaginamos, né, a potência fluídica, energética que existe nessa carga e que provoca tamanha desarmonia. Então é isso que eles estavam observando também nessas cenas que eram mostradas para eles. Ora, para finalizarmos aqui. Ora, diziam-nos que a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização física, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que enquanto não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordantes com o progresso. Aqui nós então entramos naquela situação interessante que fala exatamente sobre uma reencarnação complementar. Quando um espírito então comete o suicídio, ele tem uma nova reencarnação para cumprir aquele tempo que falta. É daí então que nós temos tantas e tantas desencarnações durante a juventude. Claro que não todas estão relacionadas com suicídio, mas muitas vezes com experiências complementares. Então nós temos jovens que desencarnam na infância, crianças que desencarnam, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos,